7h46, a Polícia Federal do posto estado de sítio no Brasil, no escritório de Bolsonaro em Brasília. O material foi apreendido durante a operação deflagrada ontem. A ação realizada pela corporação apura então o envolvimento do ex-chefe do Palácio do Planalto, militares e ex-ministros em um suposto plano para dar um golpe de Estado no fim de 2022. Além de 4 ordens de prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão do Distrito Federal em outros 9 estados. Foi justamente em uma dessas abordagens que os agentes da PF encontraram o documento em Brasília. De acordo com a Polícia Federal, se trata de uma minuta com argumentos para a decretação de um estado de sítio no país. O papel, que não está assinado, foi encontrado na sala utilizada por Jair Bolsonaro na sede do Partido Liberal da capital federal. Em um trecho do documento está escrito que, abre aspas, a ruptura do Estado Democrático de Direito estaria dentro das 4 linhas da Constituição, fecha aspas. Na operação de ontem, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a prisão de 4 pessoas: Marcelo Câmara, coronel da Reserva do Exército, Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército, Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército, e também Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro. Bernardo não foi detido porque está nos Estados Unidos, mas outros 3 foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal. Aqui no Paraná foi preso o Felipe Martins, que é ex-assessor de Bolsonaro. Ele estava na casa da namorada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, em um endereço próximo à sede da Polícia Federal. Ontem à tarde, ele foi encaminhado para a Superintendência da Corporação em Curitiba. No pedido de prisão, a Procuradoria-Geral da República aponta que ele entregou ao ex-presidente Bolsonaro um documento com considerações a respeito de supostas interferências nos poderes executivo e legislativo. Essa minuta é a mesma que sugeria que fossem decretadas as prisões de diversas autoridades, como os ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Bolsonaro teria pedido que o nome de Pacheco e de Gilmar Mendes fossem retirados do documento, mas que o de Alexandre de Moraes fosse mantido. Além disso, que fosse mantido um trecho que previa novas eleições. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi alvo de um mandado de busca e apreensão, mas durante o cumprimento da medida na sede do partido, ele foi preso por posse ilegal de arma e permanece detido. Para deflagrar a operação que aconteceu ontem, a Polícia Federal utilizou boa parte do material que faz parte de uma delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Em entrevista à revista Veja, ontem à tarde, o ex-presidente negou qualquer intenção de promover um golpe de Estado e ressaltou que nunca recebeu nenhuma minuta que tratasse do assunto. Antes de mais nada, é preciso entender que esse golpe não se consolidou. Foram encontrados documentos apócrifos, sem assinatura, sem carimbos, então não houve um golpe, ainda bem. O que, segundo o que foi apresentado até agora, pode ter havido, seria uma conspiração. Ocorre que não existe crime de conspiração na legislação brasileira. Briguem com os legisladores. Mas esse crime não existe no Brasil. Existe em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe esse crime. Crime de conspiração. No Brasil, não. O que a gente precisa saber agora é quem fez o quê, como, quando. Porque até agora a gente viu ali tudo baseado na delação do coronel Cid. A gente avisava lá atrás que talvez, o que inclusive a esquerda criticou na Lava Jato, de prender as pessoas por períodos alongados para obter delações, poderia acontecer. Ele acabou desaguando de uma delação, falou um monte de coisa ali, ele vai ter que provar tudo que falou. É isso que diz a regra, e é importante que a investigação traga os detalhes para a gente entender. Delação é delação. Nós temos que entender se ele falou a verdade ou não. E se ele mentiu, por acaso, ele vai perder os benefícios da delação. Se ele falou a verdade, a investigação vai dizer e vai punir quem fez algo de errado, se é que fez. Agora, eu queria chamar a atenção aqui para o timing das coisas. Eu acho que é sempre importante avaliar o contexto. Na data da quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um evento que teve muito público lá em São Sebastião. Pessoas que foram ver ele porque gostam dele. Nesta semana, o Pacheco dobrou a aposta e disse que queria discutir, sim, limites ao Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram, viram no noticiário. Inclusive registramos aqui na rede Jovem Pan News. O
Toffoli, recentemente, suspendeu a multa ao Odebrecht. Vocês lembram disso também? Virou um caso internacional. The New York Times criticou a decisão. Até veículos alinhados com o governo aqui do PT criticaram a decisão do Toffoli. Ele apanhou de todo mundo. E aí, de repente, né, essa operação, né, com áreas de questões performáticas, né, de pirotecnia, e entra na casa sei de quem, e prende presidente do partido, e apreende não sei o que, vem à tona, quem sabe até para tentar minimizar todos até agora. Retomando o que eu falei no início, se não existe crime de conspiração no país, vamos entender de verdade como legalmente se explica a busca e apreensão em 2 gabinetes de deputados, né, recentemente, a prisão de um presidente de partido. Ele foi preso porque tinha lá uma arma de fogo que não era registrada. O Brasil é assim. Recentemente nós vimos traficantes sendo soltos e agora o presidente de partido da oposição, né, coincidentemente é preso porque tinha lá uma arma não registrada. Ele que se resolva lá, todo mundo sabe a ficha de corrida do Valdemar da Costa Neto, mas, né, é de se surpreender com algumas coisas das diferenças de tratamento no Brasil, a medida de energia dada para certas coisas e para outras não. Então, se não há crime de conspiração, eu quero saber, cadê os democratas, né? Essas pessoas estão presas, por que exatamente? O Felipe Martins e o outro preso de ontem. Por que eles estão presos exatamente? Tem que ser investigados, né? Há elementos ali que precisam ser explicados mesmo. E isso não, ninguém vai negar aqui. Tem conversas ali que são, no mínimo, controversas e que tem que ser explicadas. Agora, essa pirotecnia para prender, para colocar a polícia à porta dos outros, é isso que assusta um pouco. E reforço, é o mesmo que os esquerdistas reclamavam lá atrás da Lava Jato. Pode pegar os discursos de todos eles aí, do Zé Dirceu, né, quando ali estava com a Polícia Federal na porta dele por causa da Lava Jato. O que ele dizia? E eu estou tentando fazer esse raciocínio aqui para mostrar que nenhum dos lados, né, pode utilizar-se de ações que podem voltar-se contra eles ali na frente. O que tem que ser respeitado? A Constituição. Então, você assistir tudo isso, essas prisões dadas em âmbitos de inquéritos que são renovados à exaustão, em que advogados reclamam que não têm acesso aos autos. Então nós temos que preservar a lógica democrática prevista na Constituição, que é a defesa do Estado Democrático de Direito, que defende o devido processo legal. Se não, fica com cara de perseguição política. Aí nós temos lá o ministro Alexandre de Moraes, que é vítima e juiz ao mesmo tempo. Nós temos outros 10 ministros do Supremo, alguns que não são citados nesses casos, como o Fux, por exemplo. Por que não, então, até para demonstrar, né, essa imparcialidade que o Supremo precisa demonstrar, que qualquer órgão judicial precisa demonstrar, achar alternativas para ajudar a realmente entender esse capítulo da história brasileira. Então, a minha preocupação aqui é que não houve golpe, importante dizer, nós estamos com o resultado das eleições, inclusive, vigente, né, o Lula é presidente, né, todos os governadores eleitos estão nos seus cargos, todos os deputados eleitos, quer dizer, nem todos, né, porque o Deltan foi cassado, mas praticamente todos os deputados eleitos estão nos seus cargos, e é isso. O rito democrático foi mantido. Teve conspiração, então nós temos que punir pela conspiração, se é que teve conspiração, e a investigação vai ter que mostrar isso, com provas, não com ilações, não só com delação. Tem que o Cid provar o que disse. E, principalmente, para fechar aqui, nós precisamos ter acesso à imprensa, toda a imprensa, a Jovem Pan, a TV Globo, o SBT, a Record, a Bandeirantes, as outras rádios todas, precisam ter acesso na íntegra disso tudo, para poder destrinchar o que realmente aconteceu. O que está acontecendo hoje é
vaza aqui, vaza acolá, vaza trechos, e esse jornalista tem acesso a uma parte, o outro a outra, e a gente não consegue entender o contexto. A gente precisa entender o contexto para poder, de fato, poder ajudar a opinião pública a tirar a sua própria conclusão. É isso que nós temos que pensar a partir de agora, né? E é muito delicado o momento que o Brasil vive. As próximas edições desta narrativa aí são bem preocupantes. 7h53.